Olá, aqui é a Mariana e hoje eu vim falar com vocês sobre Avatar, também conhecido como cliente ideal, que pode ajudar e muito vocês a conseguirem falar de fato com os empresários que vão fechar com você um contrato com a fotografia, sobre a fotografia empresarial. Seguinte, gente, Avatar, ele nunca deve ser considerado como algo limitante, tá? Então ele não pode ser considerado por você, fotógrafo, algo que vai te limitar de uma forma muito significativa a achar o seu cliente ideal, ok? Então isso não pode ocorrer com você. Então Avatar, ele é na verdade algo que vai aumentar as suas chances de atingir as pessoas certas que querem o seu serviço, que querem fechar contrato com você. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu começo a falar sobre Avatar e cliente ideal, muita gente pensa que eu estou, na verdade, limitando vocês de prospectar clientes. Ou seja, não, Mariana, mas se eu imaginar um cliente ideal, eu estou eliminando um outro cliente e um outro cliente e um outro cliente. Quando, na verdade, isso não ocorre. Na verdade, você está pontuando parâmetros, metas, valores, coisas importantes para que você atinja com muito mais força, muito mais impacto uma pessoa que realmente vai fechar com você, tá bom? Então nunca pensem que é um fator limitante. Então quando eu estiver falando, poxa, eu quero que você pense nas características dessa pessoa, você não pode colocar a questão geral. Ah não, eu quero uma pessoa que seja geralzona, uma pessoa, por exemplo, que fala português, que mora no Brasil, ou que fala português e mora em São Paulo, tá? Mas essa pessoa que mora em São Paulo, você já viu a tanto de diferença que tem de cada lugarzinho de São Paulo, ou aqui em Brasília mesmo? Poxa, será que a pessoa que mora lá na Santa Maria não é diferente da pessoa que mora na Asa Sul, Asa Norte? Será que não é diferente da pessoa que mora no Noroeste, né? Noroeste, será que tem diferença para o Sudoeste? Será que tem diferença para o Lago Sul? Então, olha só, as coisas, quando você estiver definindo o cliente ideal, elas devem ser muito bem caracterizadas. Então, coloque características reais, características que meio que norteiam quem é essa pessoa que vai se interessar pelo seu serviço. Mariana, como assim? Cara, o melhor exemplo tem gente que quer multiprofissões. Então eu quero atingir médico, fisioterapeuta, eu quero atingir também, né, advogado, eu quero atingir dentista, eu quero atingir engenheiros, eu quero atingir... É muita coisa, você não vai conseguir atingir com força nenhum deles, porque a linguagem que é utilizada pelo engenheiro não é utilizada pelo médico, que não é utilizado por um fisioterapeuta, que não é, entendeu? Você vai acabar defasando muito o seu impacto, a sua força, ela vai ser perdida, porque você não vai conseguir falar de uma maneira adequada, se comunicar de uma maneira adequada com essa pessoa, nem prospectar de maneira adequada. Então tome muito cuidado quando vocês estiverem pontuando as características do seu avatar, tá bom? E agora o que eu falei que vocês não é para fazer, né? Agora o que eu falei que o que vocês não devem fazer, vou pontuar assim, eu vou falar o que vocês devem fazer, tá bom? Então quais características que vocês devem pontuar? Eu vou falar de uma maneira geral, mas eu quero que vocês peguem a essência disso e consigam realmente transformar isso para que consiga caracterizar o seu cliente ideal, o seu avatar, tá bem? Primeira coisa que vocês devem pontuar são as metas e valores desse avatar. Quais são as metas de vida desse cliente ideal? Quais são os valores que ele preza? Será que as metas de vida são ter uma empresa, ter um bom negócio que forneça bastante entrada de capital? Ou será que a meta é impactar mais gente com o seu negócio de uma maneira mais inovadora? Então tudo isso vai ser importante para que você consiga realmente nortear. Então metas e valores é uma coisa muito importante. Quais são os valores que essa pessoa, né, tem? Qual é a moral que ela está baseada? Qual é a ética que ela tem consigo? Então são coisas importantes, porque às vezes, se a pessoa tiver valores, tá? Eu vou jogar aqui valores mais cristãos, perdão. Você deve falar com ela de uma forma mais cristã, né? Talvez você pode jogar alguns valores que são cristãos, você pode citar histórias, por exemplo, bíblicas. São coisas que você tem que ter de informação, tá? Outra coisa, suas fontes de informação. Que fontes de informação essa pessoa utiliza? Não são as suas, fotógrafo, é a do cliente. Quais são as fontes de informação que essa pessoa utiliza para buscar algo, para buscar algum conhecimento? Então, será que é o Google? Será que é um jornal? Quais são as buscas, né? Quais são as fontes de informação que essa pessoa utiliza em seu dia a dia? É uma revista? É a TV? Então, tudo isso são características extremamente importantes, porque você pode utilizar
falas, você pode utilizar referências de algum desses meios de comunicação no qual a pessoa busca a sua informação. Uma rede social, tem coisas que são características de uma rede social que não é característica de TV, que não é característica de jornal. Então são citações que você pode utilizar no meio da sua reunião, que até use, né, alguns gatilhos mentais, tá? Então aquela questão da similaridade, a questão da empatia, são gatilhos mentais importantes que você pode utilizar só sabendo a fonte de informação do seu cliente ideal. Outra coisa, informações demográficas. Logicamente, você tem que botar informações demográficas, porque senão você vai deixar divulgando para todo mundo. Você vai divulgar para pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, mas também da Argentina, mas também do Chile. Você vai acabar defasando muito a sua comunicação, tá? Então, informações demográficas é super importante. Você vai abranger para o Brasil todo, você vai abranger para o estado, será que é uma cidade de algum estado? Então tudo isso é importante para que você entenda que prospectar clientes é na verdade atingir o cliente ideal com mais força, tá? Então, por exemplo, poxa, eu quero só prospectar clientes na Asa Sul e Asa Norte. Ok, então como é que essas pessoas falam? Como é que essas pessoas se comunicam? Eu vou estudar isso para que eu possa me comunicar com ela. Dados demográficos servem para você passar uma linha na região onde você quer acessar. Não só isso, tá? Mas também idade. Idade faz parte. Poxa, será que uma pessoa de 17 anos vai me contratar como fotógrafo empresarial? Ou será que o meu cliente ideal vai ser a partir dos 30, 35 anos, 40? Então isso são coisas importantes, porque quem quer atingir todo mundo não atinge ninguém, tá bom? Essa é a verdade nua e crua, beleza? Outra coisa, desafio e dores, galera. Desafio e dores é uma das coisas mais importantes que você deve saber sobre o seu cliente ideal. Porque se você saber os desafios que essa pessoa enfrenta, as dores que ela tem, você consegue oferecer uma quebra de objeção muito mais forte, tá? Por quê? Quais são os desafios que ela tem no seu ambiente empresarial? Será que não é um desafio para ela se conectar com clientes? Será que é um desafio para ela conseguir clientes através das redes sociais, por exemplo? Será que os desafios dela não estão ligados também a alguma característica da vida pessoal? As dores dela estão aonde no negócio dela? Tá onde no marketing dela, né? Tá onde na fotografia? Então tudo isso são importantes. Você vai fazer uma coleta, um compilado, anotar mesmo à mão, tá? Esses desafios e dores do seu cliente. E claro, última coisa que eu tenho para falar aqui, que é super importante, que eu acabei citando os desafios e dores, é as objeções. Por quê? As objeções que a pessoa tem, elas afetam diretamente a decisão de fechar negócio. Elas afetam. Quais são as objeções mais comuns, Mariana? Poxa, financeira, por exemplo. Você vai ver cliente que ele vai falar tipo assim, mas eu não tenho dinheiro. Quando na verdade ele consegue fechar um contrato tranquilo de 15 mil reais. Mas ele vai falar que não tem dinheiro. E aí você vai falar assim, poxa, mas você não tem dinheiro pra quê? Né? Vamos colocar assim, quão relevante você acha que isso vai ser pro seu negócio? Será que você não imagina que isso vai impactar tão positivamente no seu negócio a ponto de você não querer investir? Então, olha só, eu tô quebrando uma objeção. Então, financeira, de tempo também, mas eu não vou ter tempo para fazer isso na minha empresa. Naquele momento que você estiver mostrando o conteúdo, né? O que o seu cliente vai ter dificuldade para fazer. Poxa, mas então, você não vai precisar ter tempo, porque eu vou fazer isso para você. Eu vou oferecer isso como over delivery para você, beleza? Então, olha só, você tá quebrando objeções o tempo todo. Quando você quebra objeções, tá? E aí vão surgindo outras, né? O médico ele vai ter objeções diferentes do fisioterapeuta, que vai ter diferente de um advogado. Quando começar a pesquisar objeções, você vai sempre formulando a sua quebra de objeções, tá certo? Então, objeção 1, tempo, beleza, eu vou falar isso. Objeção 2, dinheiro, ok, eu vou falar isso aqui. Objeção 1 de dinheiro, eu vou pontuar melhor. Ela sempre vai ser importante ser quebrada, porque todo mundo vai ter objeção de dinheiro o tempo todo. Mesmo que a pessoa tenha um dinheiro de sobra para te pagar, dinheiro é uma objeção muito forte. Então prepare-se para quebrar ela, ok? Então será que não vale? Será que você não está vendo isso como investimento? Ah, tudo bem, você, por exemplo, está dizendo que não tem dinheiro. Mas sabe, você deve pensar o seguinte, será que ele não tem dinheiro, mas se surgisse agora um apartamento no ambiente mais... Sei lá, vamos pegar Asa Sul, que é um apartamento caro, costuma ser caro, por 20 mil reais.
será que ele não teria dinheiro suficiente para ir lá correndo comprar esse apartamento, já que é tão valioso, né? Já que ele sabe o valor real daquilo? Então, atribua ao seu serviço, à sua oferta, ao seu sistema OSC, um valor tão grande que quando você fale sobre o dinheiro, seja na cabeça do seu cliente considerado barato, tá bom? Perfeito, Mariana, e depois disso tudo você deve saber o que faz o seu cliente decidir o fechamento do contrato, também conhecido como decisão de compra, tá? Então, após isso, como que ele vai tomar a decisão de compra dele? Será que ele é um cliente mais imediatista ou será que ele é aquele que gosta de pensar muito? Porque você vai se deparar com N pessoas, né? Com X pessoas diferentes. Então, às vezes é um cliente mais imediato, mais impulsivo. Você vai falar de uma forma que corra com ele para o fechamento. Outra vez não, é um cliente que pensa mais, que pondera mais. E aí você vai falar de um outro jeito, de uma outra forma, que deixa ele tranquilo para pensar, porém sempre escasso para fechar. Então, é isso o vídeo de hoje. Te vejo nos próximos vídeos.